E hoje vamos às causas. Porquê que será que esta super glândula que comanda quase todas as nossas funções vitais, quase todas a regulação térmica e da temperatura do nosso corpo e o metabolismo, porquê que ela fica desregulada? Vou tentar então enumerar aqui algumas razões, algumas possíveis causas ou alguns tópicos que nós devemos estar atentos e que devemos perceber o que é que está a acontecer com o nosso corpo, se o seu caso é um problema de hipotiroidismo ou de hipotiroidismo subclínico ou se tem uma série de sintomas que eu já enumerei nos anteriores vídeos. Então, a baixa de ferro e ferritina, as reservas de ferro, é uma causa muito frequente, porque cada vez mais as menstruações são irregulares e abundantes, pela disrupção endócrina onde todos vivemos, este mundo poluído, temos muitas substâncias que causam disrupção endócrina. Este é um tema também interessante que eu poderei falar noutra ocasião. Mas voltando ao ferro, a baixa de ferro e ferritinas abaixo dos 70 nanogramas por mililitro dificultam a passagem do T4 a T3 e por esta razão muitas mulheres têm hipotiroidismo subclínico e por esta razão também acontece mais hipotiroidismo subclínico em mulheres do que homens, cerca de 10 a 15 vezes mais em mulheres. E muitas vezes os pacientes, como já disse anteriormente, medicados com tiroxina, estão desregulados e não estão bem controlados precisamente por estas ferritinas baixas. Portanto, atenção, ter sempre o ferro acima dos 70 nanogramas por decilitro. Depois, uma outra razão também frequente é a baixa da progesterona. A progesterona é produzida pelos ovários, como sabem, após a ovulação, e há muito déficit de progesterona nas mulheres e nas raparigas de hoje em dia. Na segunda metade do ciclo, a progesterona vem cá para baixo e causa-nos enormes perturbações, entre elas a produção das hormonas da tireoide. Portanto, atenção à progesterona. Depois, terceira causa, medicamentos. As estatinas, que são os comprimidos do colesterol, os beta-bloqueantes, são os que tomamos para o coração, os anticoncepcionais, as pílulas, prejudicam também a passagem do T4 à hormona ativa, que é a T3. Assim como o excesso de cortisol, por exemplo, relacionado com o stress, também prejudica. Outra causa pode ser haver deficiência na produção de T4 por falta de iodo. Sabemos que a T4 é uma molécula de tirosina, que é um aminoácido, tem que se ligar a 4 moléculas de iodo para formar a tiroxina e então há muito déficit de iodo. As pessoas têm que titular o iodo, têm que perceber quanto é que está o iodo na urina para percebermos se precisamos de suplementar com iodo ou não. Depois, uma grande causa é assim, os excessos de halogénios. Halogénios são minerais que estão no 7º grupo da tabela periódica e este grupo é um grupo que tem minerais com estrutura molecular semelhante ao iodo. Então o que é que acontece? Quando há um excesso de exposição a estes minerais e há déficit de iodo, que é a maioria das situações, estes halogénios, como por exemplo o cloro, que existe nas piscinas, na torneira, quando nós tomamos banho de água quente, o cloro evapora. O cloro é volátil e nós respiramos e entra dentro da nossa circulação e ele pode tomar o lugar do iodo quando a formação da tiroxina, que é uma molécula de tirosina com iodo. E, portanto, formamos uma molécula que não é, supostamente, que não é a molécula normal, porque o que está lá é iodo e não, o que está lá é cloro, perdão, e não iodo. E o cloro existe nas piscinas, então nos banhos de água quente, existe nas águas, em muitos sítios. Depois o flúor. O flúor nas pastas de dentes. Pastas de dentes com flúor não são aconselhadas, especialmente a quem tem problemas de tireoide. O bromo. O bromo é outro mineral que está no grupo dos halogénios da tabela periódica, tem uma estrutura molecular semelhante e que também pode ter esta função. O bromo existe nas farinhas, nos fermentos, essencialmente nos fermentos. E, portanto, estes minerais são absorvidos, tomam o lugar do iodo na formação da T4. Como têm um peso molecular menor, têm mais facilidade em ligar-se à molécula da tirosina e vão então formar uma T4 que não é normal e que não vai converter-se em T3, que é a tal hormona, a tal T3, que é capaz, a triiodotironina, que é capaz de desligar os receptores, de se ligar aos receptores celulares. Portanto, evitar a exposição a estes minerais.
O stress, problemas gástricos estão muito correlacionados com deficiências da tiroide. Atenção com o nosso estômago, temos que controlar o pH do estômago, ter um estômago bem ácido. Sempre que há problemas de digestão, há problemas da tiroide. Eu não consigo controlar a tiroide se eu tiver uma má digestão. É sempre aconselhável, eu aconselho sempre a fazer pH, a fazer enzimas digestivas, fazer cloridade de betaína, água com limão, etc., no sentido de acidificarmos o nosso estômago e também corrigimos o pH do corpo, porque se o nosso corpo está ácido, a formação é mais incrementada a formação de alguns nódulos e quistos e outras formações deste género, e portanto convém termos um pH, é essencial para termos saúde, termos um pH correto. Depois há aqui um trio, ovário, tiroide e suprarrenais, que são um trio que estão muito dependentes, estas glândulas umas das outras, e que umas desequilibram as outras. Muitas vezes a tiroide desequilibra porque temos alteração no cortisol, na adrenal. O cortisol mantido leva à exaustão adrenal, a glândula que produz então o cortisol. E se a adrenal já não produz quantidades suficientes de cortisol, a tiroide tenta compensar esta situação e pode então haver alterações na tiroide por esta razão. Portanto, este trio muito importante, que é o trio ovário, tiroide e as suprarrenais. Estou a passar assim os tópicos muito rapidamente, para podermos ser aqui um vídeo que não seja muito maçador e que chame só a atenção para estas possíveis causas de desregulações da tiroide. Obviamente que o intestino e a alteração do microbioma intestinal é sempre fundamental, é fundamental para toda a saúde e também não poderia deixar de ser para a sua tiroide também. As pessoas com hipotiroidismo ficam mais obstipadas porque o T3, a baixa de T3 vai diminuir a mobilidade intestinal. Por isso, muitas vezes, e quem me está a ouvir que se tem hipotiroidismo e medicado só com a tiroxina e é obstipada, é por esta razão, porque não está a haver uma boa passagem do T4 para o T3 e se não há baixa quantidade de T3, há diminuição da mobilidade intestinal. Depois, toxicidade. Toxicidade é muito interessante e muito importante e muito presente. O mercúrio, especialmente o mercúrio, proveniente das amálgamas dentárias. O mercúrio é libertado através de uma ação da transformação do mercúrio em metilmercúrio, que é volátil. Esta transformação faz-se à custa de umas bactérias, que são os Streptococcus mutans, que nós temos na nossa cavidade oral, e transformam o mercúrio em metilmercúrio. Este metilmercúrio é volátil e muitas vezes instala-se na tiroide. E o nosso corpo, como forma de defesa, vai formar nódulos, quistos, nódulos na tiroide e vai haver esta toxicidade acumulada, especialmente por mercúrio, também por chumbo e por alumínio, mas como eu dizia, esta toxicidade acumulada aumenta exponencialmente os problemas que estão correlacionados com a tiroide, por toxicidade da sua tiroide. As toxinas e as microtoxinas dos fungos também, atenção aos fungos, quem tem fungos, as microtoxinas dos fungos podem provocar alterações da tiroide, toxicidade na tiroide também é muito frequente. Os fungos produzem uma toxina, especialmente as micotoxinas ou a aflotoxina, que perdura durante muito tempo no nosso corpo e que é prejudicial para a nossa tiroide. Depois, problemas emocionais, especialmente em situações que nós não conseguimos digerir. Estes problemas emocionais que não engolimos afeta energeticamente a sua tiroide e torna-a vulnerável a todas estas situações. A parte emocional está também muito relacionada com a tiroide. Os dentes, e nós que fazemos uma medicina dentária nas nossas clínicas de medicina dentária integrativa, sabemos que os dentes estão muito relacionados, problemas de implantes, desvitalizações que não estão convenientemente bem feitas ou que já não estão bem, os nicos podem constituir, vários problemas nos dentes, podem constituir focos interferentes e a tiroide é afetada então por alguns dentes mais específicos. Nós temos os dentes correlacionados com a tiroide, e é importante ver esses dentes. Muitas vezes acontece um hipotiroidismo que aparece de repente porque houve um problema no dente correspondente à tiroide. Aconselho então a fazer uma revisão com um dentista biológico para percebermos o que é que está nos nossos dentes e se podem constituir alguns focos interferentes. Os dentes são a base da saúde, o intestino, os dentes também. E a grande razão, e estou já a terminar, a grande razão, e especialmente quando há nódulos ou quando há doença autoimune da tiroide, que já vimos quando há tiroidite de Hashimoto, a tiroidite de Hashimoto também é uma das causas para o hipotiroidismo. Então, especialmente quando há nódulos, a grande razão é um vírus. E isso
como é um tema tão importante, eu vou falar deste vírus, é a grande próxima dica e eu acho que é a grande causa destes descontrolos da tiroide, especialmente quando temos nódulos na tiroide. Para além então da correção dos valores, é possível e absolutamente necessário o entendimento e a correção e a eliminação da causa. Sempre em medicina integrativa buscarmos a causa e tentarmos corrigir a causa. Na próxima conversa eu vou falar deste vírus. Vou falar deste vírus e como é que este vírus pode alterar a sua tiroide e a sua saúde. Então, um beijinho e até outro dia.